igreja. Amém. Não permita que nada venha desvirtuar você deste ambiente, desse clima espiritual que o Espírito Santo proporciona para que nós estejamos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder, nesta noite, ser um arauto da sua palavra e também a confiança que o pastor ele tem depositado em nossa pessoa. Convido os irmãos, sem perda de tempo, para ganharmos mais tempo, abrirem as vossas Bíblias no livro de Esther, no capítulo de número 3. Deus tem uma palavra para você. E quando assentou no meu coração essa palavra, Deus falou fortemente que ela tem endereço certo. E isso me dá uma alegria muito grande, porque o Senhor nesta noite marcou o encontro com você para ouvir o que Ele tem a dizer. Esther, capítulo de número 3. Os irmãos estão procurando, fica depois de Neemias, diante de Jó, no Velho Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se a palavra de Mordecai se manteria de pé, porque eles lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhes haviam declarado de que o povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Bendito seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Muito obrigado. Queridos irmãos, esta história é uma das histórias mais emblemáticas no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, e eu gostaria de tecer o pano de fundo dessa história para os irmãos que ainda não conhecem a história de Esther, a história de Mardoqueu, Mordecai, como quiser, para que entendam. E existem 4 personagens aqui que nós podemos enfatizá-los porque eles se destacam na narrativa bíblica que eu acabei de ler, enfatizando os 2, e nós vamos ver que também Assuero, Esther, Mardoqueu e também Amã, eles têm aqui nesses episódios que eu irei relatar, gastando o pano de fundo, uma importância muito grande para que o Senhor faça você entender. Para isso, Deus colocou um tema no meu coração e eu gostaria de pregar subordinado a um tema: a última palavra quem dá é Deus. Eu vou repetir: a última palavra quem dá é Deus. Aleluia. A Bíblia diz, no texto e no livro que nós lemos, que Deus, Ele providenciou um grande livramento para o povo de Deus.
E nós vimos que em meio a tudo isso, a onisciência de Deus já via o que aconteceria e ele já começou a traçar o seu plano antecipadamente. A Bíblia diz que o rei Assuero, ou Xerxes I, como queira, porque significa a mesma coisa, ele tinha uma rainha e o nome dela era Vasti. Esta rainha era uma rainha respeitada, mas não sei porquê, e a Bíblia não relata, certo dia estava Assuero numa festa de 180 dias, 6 meses de festa, e ela era muito formosa, e ele pediu que a chamasse para ele exibi-la para os seus generais, para os seus nobres, e ela se recusou, ela não quis ir, e por conta disso, a Bíblia diz que o rei Assuero pediu conselho, passou a vergonha, mas pediu conselho aos seus conselheiros, e eles disseram: olha, vamos ter que tirar essa rainha, porque se as outras mulheres seguirem o mesmo exemplo dela, os homens deste reino estarão perdidos. E assim foi feito. Vasti foi deposta, ela não era mais rainha, mas Assuero precisava de uma rainha. E a Bíblia diz que ele começou ali, mandou carta para todas as províncias do seu reino, para que as mulheres virgens, elas fossem separadas, e os seus principais haveriam de escolher as mais belas e trazer para Suzã, que era a capital do reino, o reino persa. Suzã, para os irmãos entenderem, hoje fica no Irã, quase fronteira com o Iraque, e os persas eram os iranianos hoje. Então eles vieram com as mulheres mais belas, e ali elas passaram a ser cuidadas pelos eunucos. E a Bíblia diz que entre todas essas mulheres haveria de uma ser escolhida. E o rei passou a vista, e quando ele olhou Esther, para que os irmãos eles tenham um conhecimento também da etimologia, o nome Esther significa estrela, e parece que aquela moça começou a brilhar aos olhos do rei Assuero, e quando ele a viu, e havia o costume de quando ele fosse escolher a sua rainha, ele estenderia o seu cetro. O cetro representava a autoridade, para quem ele estendesse o seu cetro, aquela seria a rainha escolhida. E ele, diante de todas as moças que ali estavam, ele passando os seus olhos, quando chegou Esther, ele estendeu o seu cetro, e para ela foi determinado que a partir daquele momento ela seria entronizada e seria a rainha do reino, que era o reino mundial de 127 províncias, estados, países, que dava da Índia até a Etiópia, e ali ela passou a ser a rainha. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que Deus, ele antevê. Sabe isso que você está passando agora? Deus já viu antes da fundação do mundo, antes de você estar no ventre da sua mãe. Deus já via o que você está passando. E sabe, a notícia boa que eu já tenho para você é que a última palavra quem dá é Deus. Aleluia. Esther era sobrinha de Mardoqueu, o Mordecai, mas era como uma filha, porque os seus pais haviam morrido, e ele, sendo primo dela, pegou a pequenininha e criou. E quando ela foi para o palácio, Mardoqueu falou: não diga que você é judia, não diga que você pertence ao povo de Deus. Tudo isso já era um projeto de Deus, irmãos. Vocês vão entender no decorrer da mensagem por que Deus falou no coração de Mardoqueu, para que ele não dissesse para ela que era uma judia. E assim foi. E todos os dias Mardoqueu, como um bom pai, ficava à porta do palácio para que tivesse notícias daquela moça que era recém-chegada. E a Bíblia, no texto que eu li, no capítulo 3, diz que esse Amã, esse problemático Amã, ele foi exaltado. Amã significa homem famoso, ou então homem de sucesso. E parecia que para ele, para este Amã aqui, o que mais importava era o seu ego.
E ele foi elevado acima de todos os príncipes, de todos os 127 países, ele foi exaltado. E o rei, ele determinou que todos, quando Amã passasse, que ele se prostrasse, conforme foi lido. Mas o povo judeu, o povo de Deus, enfim, ele não se dobra para ninguém. A Bíblia, ela traça no seu projeto divino, Deus, através do seu projeto divino, os seus remanescentes, conforme já foi dito aqui nesta noite. E os seus remanescentes são aqueles que restaram dos que eram fiéis. Porque quando o povo foi levado para a Babilônia, muitos, eles se corromperam com os ídolos. Nós vemos lá no livro de Daniel, que foi aqui mais ou menos uns 159 anos antes desse episódio aqui, muitos dos judeus eles se dobraram, mas apenas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram. Então, no projeto de Deus, ele sempre tem um remanescente. Quisera Deus que nesta noite aqui, todos sejam os remanescentes, porque Deus, ele tem compromisso, e no momento de angústia, Deus, ele intervém em favor daqueles que ele ama. Eu não costumo dizer o que vou pregar para minha esposa. De vez em quando ela fala, qual é a palavra? Eu não digo, para que ela também receba, no momento, dos irmãos que não sabiam que eu ia pregar, ela também receba. E aí, ela veio com este louvor, a irmã Tamara também falou sobre choro, irmãos. E nós vamos ver que o povo de Deus, quando ele chora, quando ele clama, quando ele busca, ele move o coração de Deus. Amã, vendo que Mardoqueu não se dobrava, ele ficou cheio de ira, porque os fofoqueiros foram lá e falaram, olha, tem um sujeito aí que quando você passa, ele fica do jeito que ele está de pé, ele continua, e ele não se dobra. E aí ele passou e observou Mardoqueu e ficou sabendo que ele era do povo de Deus, era judeu. E aí então ele se encheu de ira. A ira de Satanás entrou no coração de Mardoqueu, porque o inimigo, tem muitos que dizem que o diabo é nosso adversário, não é não, porque adversário compete, e nós não competimos, nós já somos vencedores, nós não competimos com Satanás. O inimigo das nossas almas e também o inimigo dos judeus se levantou contra Mardoqueu e o povo e colocou uma ira muito grande. E agora eu gostaria de abrir um parênteses aqui para dizer por que esse Amã aqui, ele foi levantado por Satanás para perseguir o povo de Deus. Saul, quando Deus mandou que ele destruísse os amalequitas, Saul desobedeceu a Deus, era para destruir todos os amalequitas, inclusive o rei. E nós encontramos no capítulo 15 de 1 Samuel, que Saul quis ser bonzinho, generoso, com o rei Agag, e ele destruiu tudo mais os animais, e o rei Agag, ele poupou e não destruiu conforme a palavra do Senhor, como sempre Saul, sempre desobedecendo a Deus. E este Amã aqui, a Bíblia diz que ele era agagita. O que quer dizer isso? Ele era descendente de Agag. E olha que situação que nós encontramos, porque este Mardoqueu, ele era da tribo de Benjamim, da mesma tribo de Saul, e o pai de Saul se chamava Quis, e o pai também de Mardoqueu se chamava Quis, o que subentende que eles eram talvez descendentes de Saul. E aquela guerra de 550 anos antes desse episódio se travou lá quando ele desobedeceu. Agora o desfecho, ele estava aqui diante do povo de Deus que estavam para ser destruídos por causa de um erro de alguém que não pensou. Eu quero abrir aqui um parênteses também e trazer uma verdade prática. Tudo que nós fazemos, irmãos, talvez nesta geração, nós não colheremos, nós não temos que receber aquilo que nós plantamos, mas os nossos descendentes, eles sofrem por causa da atitude que muitas vezes nós fazemos impensadamente. E olha só, e aí então falaram para a mãe, e a mãe chamou seus amigos e falou assim, eu não suporto esse camarada, o que eu vou fazer?
eu tenho o anel do rei. O anel do rei é autoridade. E o que eu fizer, o rei vai respeitar. E realmente Deus, ele trazendo para nós também essa palavra, aquilo que Deus determina, o rei Jesus determina, ninguém pode invalidar. Como também aqui a palavra do rei era irrevogável. E aí ele pediu conselho para os seus amigos, e os seus amigos falaram assim: olha, enforca ele, constrói uma forca, e para que sirva de exemplo, você vai enforcá-lo publicamente, e aí então ninguém mais vai desrespeitar a palavra do rei, ninguém mais vai parar de se prostrar quando você passar. E ele achou aquilo uma ótima ideia, e ele começou a construir uma forca no quintal da sua propriedade, e aquela, segundo aqui os côvados que diz aqui, ela tinha 25 a 27 metros de altura. Por que tão alto assim? Para que de todos os lugares onde as pessoas passassem, elas pudessem ver um desobediente às ordens do rei sendo enforcado. E ali ele começou a construir. Só que Deus, irmãos, ele é aquele que dá a última palavra. Chegou nos ouvidos de Mardoqueu que ele estava planejando fazer isso, e olha que coisa interessante. Mardoqueu era homem de Deus, era um homem temente. Também Esther era temente, aí ele mandou o recado para Esther, e quando Esther ficou sabendo daquilo, a primeira coisa que Esther fez não foi se espernear, não foi ir para falar para o rei, mas ela decretou um jejum para todos de 3 dias, e durante 3 dias eles não comeram e beberam. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando nós estamos sendo perseguidos, quando nós estamos sendo afrontados pelo diabo com enfermidade, com problemas financeiros, com problemas de afronta, de calúnia, nós temos que recorrer primeiramente a Deus, porque quem dá a última palavra é Deus. E assim foi, até os animais eles jejuaram. Não tem uma coisa que comove mais o coração de Deus, irmãos, do que um coração que seja quebrantado na presença do Altíssimo. Aleluia. Isso move o coração de Deus. Quando nós estamos com um problema, contando para A, para B, para C, e sair contando, talvez até esperando uma palavra de conforto, porque nós estamos passando por aquilo, mas irmãos, bom é quando nós entramos na presença de Deus e nós buscamos a Ele e pedimos o socorro que vem do alto. Não tem inferno que resista, não tem demônio que continue de pé. E ali então Deus começou a trabalhar. Estava o rei Assuero numa noite querendo descansar e não veio sono. Não viu sono, aquela insônia, e ele chamou alguém para ler o livro das crônicas dos reis. E aí eles começaram a ler, e tem um acontecimento que envolvia Mardoqueu, que ele havia esquecido, passou desapercebido, e aí esse Mardoqueu não é aquele que fica, perguntou, não é aquele que fica na frente do palácio? É ele mesmo. E o que foi feito por ele? Porque 3 eunucos, eles haviam conspirado para matar o rei. Talvez não gostassem dele por algum motivo, a Bíblia não diz qual. E aí então eles conspiraram. E chegou, através dos serviçais, aos ouvidos de Mardoqueu, e Mardoqueu pegou e avisou o rei, e ali eles não conseguiram realizar o seu intento, e foi livre de ser ali assassinado, e por conta disso foi escrito no livro das crônicas, mas não foi feito nada. Ele esqueceu, passou o tempo, e quando leram, olha, Mardoqueu em tal dia, ele livrou o rei de ser assassinado, ele falou, espera, o que foi feito para ele? Fizeram alguma coisa? Premiaram ele de alguma forma? Não foi feito nada. Ele falou assim, não, nós precisamos fazer algo, sermos gratos por alguém que me livrou da morte. E aí ele pegou, chamou Amã era um homem de confiança, e olha como Deus faz, irmãos, aleluia. Eu não sei o que é que você passa, nem como você precisa que esta bênção chegue na sua mão, mas eu sei de uma coisa, Deus, ele trabalha em prol daqueles que ele ama. Deus, ele nunca vai deixar nenhum dos seus filhos desamparados, nem sem receber a recompensa devida por tudo aquilo que faz de bem. E aí ele
Mardoqueu entrou todo faceiro e falou assim: agora eu vou pedir para o rei para que Mardoqueu seja enforcado. Eu sou o homem de confiança, todo confiante. Eu sou o homem de confiança e não me será negado, porque eu tenho o anel do rei nas minhas mãos. Parafraseando, foi isso mesmo que ele pensou. E quando ele chegou, quando ele falou: rei, e aí o rei falou assim: escuta, antes de você começar, o que eu devo fazer com alguém que eu me agrado? Alguém que me trouxe satisfação. Aquele homem orgulhoso já pensou: quem é que vai dar mais satisfação para ele do que eu? Eu que sou famoso, meu nome já diz que eu sou famoso, que eu sou de sucesso, só pode ser eu. Aquele pensamento rápido. E ele falou: olha, o Senhor deverá colocar sobre esse homem as vestes reais, as suas vestes, o seu cavalo branco. O Senhor tem que colocar em cima do seu cavalo branco e a sua coroa colocar na cabeça desse homem. E o homem que o Senhor mais confia, um dos seus príncipes de confiança, o Senhor vai fazer ele segurar a rédea e sair andando pela avenida principal do seu reino, para que todos vejam que o Senhor ama esse homem. Ele pensou isso, e pensou: sou eu, e eu vou ser honrado, e você já sou o homem de confiança, mas eu vou ser honrado mais uma vez. E o rei falou assim: rapaz, que ideia maravilhosa. Corre, pega minhas vestes, pega o meu cavalo, pega a minha coroa, e você vai, pega Mardoqueu que está na frente do palácio, coloca ele sobre o cavalo, coloca as roupas nele, coloca a coroa, e você é o meu homem de confiança, e você vai puxar o cavalo pela rua principal, para que todos vejam que esse homem é um homem de honra. Bendito seja o nome de Jesus. Deus, Ele honra os seus irmãos, basta ser fiel. Algumas vezes nós não recebemos, é porque nós somos infiéis. Às vezes nós decepcionamos o Senhor, mas quando nós nos mantemos fiéis, Deus, Ele nos honra. E o interessante é que existem coisas, como os adolescentes cantavam, que são inegociáveis. A nossa fé é inegociável, irmãos. Olha que contraste. Sabe o que significa Mardoqueu? Sabe? Talvez não sabe. Significa servo de Marduk. Quem era Marduk? Marduk era um dos deuses pagãos da Pérsia. E como ele nasceu, porque Mardoqueu não veio de Israel, ele nasceu ali dentro da Pérsia. E ele recebeu esse nome, porque eles eram escravos, e aí davam os nomes, assim como Daniel não era Daniel, era Belsazar, e os outros 3 jovens também, não eram seus nomes, não é Sadraque, não é Mesaque, não era Abednego. Então ele recebeu esse nome, Marduk. Mas tem coisas que são inegociáveis. Não importa como o mundo ele me chama e nem como ele me vê. O importante é a fé que está no meu coração e aquilo que eu tributo a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E aí Mardoqueu, ele faz aquele desfile em cima do cavalo, com as vestes reais, honrado. E aí a ira aumentou mais no coração de Amã. Quando o diabo vê você, irmãos, nessa esfera espiritual que nós estamos aqui, sendo honrado por Deus, porque a nós foi confiado algo que não foi confiado aos anjos. Os anjos, eles queriam a todo custo evangelizar, ganhar almas, serem arautos, serem boca de Deus na terra, e não foi permitido para eles. Para quem foi permitido? Para você, para mim, para o pastor, para todo aquele que recebe esta honra. E quando o diabo vê essa honra, ele se ira ainda mais. E ele falou assim: tem que matar. Mas a mulher de Deus, o homem de Deus, aleluia, que coloca Deus em primeiro lugar, Deus, ele dá estratégias. E aí então Esther, ela pensou o seguinte: vou fazer um banquete e eu vou convidar o rei. Mas ela usou uma forma, irmãos, que sinceramente só quem está cheio do Espírito Santo é que faz um negócio desse.
Porque o rei, no seu trono, ele não poderia ser incomodado e ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser chamado, jamais. Isso era pena de morte para quem fizesse isso. Estava lá um rei, um dia, talvez um dia de calor como é lá no Irã, e estava ele lá, talvez, se deliciando, como nós vemos, abanando, seus servos abanando, ele tomando seu refresco. Daqui a pouco as portas se abrem, e quem entra? Esther, ela entra. Ela não temeu, ela não pediu audiência com o rei, ela estava ali cheia do Espírito Santo, ela estava ali cheia de Deus, e ela, a despeito dela ser condenada à morte, mas não dava para esperar. Tem coisas que não dá para esperar, irmãos, tem coisas que nós temos que fazer na unção de Deus, cheio do Espírito Santo. E ela entrou, quando as portas abriram, talvez antes de entrar, ela falou: abre as portas, e alguém falou: se você entrar, você morre. Ela falou: não interessa, abre as portas que eu vou entrar. E ela entrou, e quando abriu as portas, sem ser chamada, e Esther entrou, o rei ficou olhando e deixou ela se aproximar. Talvez os seus servos, talvez os seus generais, os nobres, quando viram ela entrar, falaram assim: é mais uma que vai descer do trono, aleluia. Mas quem dá a última palavra é Deus, bendito seja o nome soberano do Senhor. E ela entrou ali, entrou numa postura, parece que eu vejo Esther, que representava a estrela, entrando diante do rei, e ali ela parou, todo mundo esperando a sentença de morte, e ela estende, e o rei estende o cetro de ouro para Esther, que significava: a autoridade está com você. Ele olha para ela e diz: pede-me o que queres e eu te darei até a metade do meu reino. Aleluia. Tem o significado espiritual, o rei está no trono e o cetro de ouro está estendido. Pede o que queres e eu te darei, diz o Senhor. Aleluia. Hoje é noite de vitória. Aleluia. Aleluia. Oxalá que seja para todos, mas tem endereço certo essa palavra. Ela poderia, irmãos, pedir tantas coisas. Ela poderia pedir tantas coisas. Mas sabe o que ela pediu? Eu vou dar um banquete e eu vim convidar o Senhor para que esteja, meu Senhor Rei, para que esteja neste banquete. E olha que estratégia maravilhosa. Ela fez o banquete foi uma bênção, uma realização, e aí depois ela disse: mas eu tenho um outro pedido. Eu vou dar o segundo banquete, eu quero que o Senhor leve a mão. Estratégia. Além de nós orarmos, nós temos que ter estratégia. É por isso que nós encontramos na Bíblia para que nós oremos e vigiemos. Oração sem vigilância não funciona. Oração sem vigilância. Tem gente que ora é de admirar, mas não vigia na palavra, não vigia na atitude, não vigia no relacionamento interpessoal dentro do convívio familiar. E aí não adianta nada, irmãos. Tem que ter oração, mas tem que ter vigilância, tem que ter estratégia. Nós todos somos e estamos sendo bombardeados diariamente. Quando nós estamos orando, até nesse momento o diabo está trabalhando, principalmente com aqueles que oram e vigiam, aqueles que não falam à toa, não jogam conversa fora, falam no momento exato. Ela orou e nos 3 dias de jejum Deus deu para aquela rainha Esther uma estratégia. E aí, no segundo banquete, lá vai o rei com os seus seguranças e Amã. E quando chegou naquele banquete, olha só que coisa interessante. Quando chegou ali, parecia que era de honra, né? Ele falou: eu fui humilhado lá de puxar o cavalo de Mardoqueu, não sabendo ele que ela era a filha
de Mardoqueu, não sabendo ele que ela era judia, e não sabendo ele que aquela forca que fez para Mardoqueu serviria para ele, e que o povo judeu que já estava sentenciado à morte, ele não sabia que poderia ser revertido. E ali então, quando esteve Amã diante de Esther e do rei, porque o rei tinha a sua casa e Esther tinha a sua casa, e na casa que aconteceu o banquete, ela chegou e declarou: olha, rei, eu quero que o senhor saiba que alguém tenta contra a minha vida e contra a vida do meu povo. Talvez Amã se enfureceu querendo marcar presença, porque ele sabia que ali não tinha a filha, ele não tinha, nem imaginava que ali estava a filha de Mardoqueu. E o rei se enfureceu e disse: e quem é que está querendo fazer isso com a minha rainha e com o seu povo? E ela disse: olha, rei, é o homem que o Senhor depositou toda a sua confiança, é o homem que o Senhor elevou sobre todos os príncipes, e o trono dele está acima de todos. Este homem é Amã. Naquele momento, ele olhou para Amã e perguntou se era verdade. Amã ficou desconcertado, porque o diabo, irmãos, ele não tem como saber aquilo que um homem de Deus e uma mulher de Deus, ela intenta no seu coração, ou ela busca ao Senhor dos momentos de oração. E ele nem imaginava que ele tinha, naquele momento que construiu a boca, feito para ele a sua sentença de morte. Porque quem dá a última palavra é Deus. O inimigo tem se levantado, talvez ele tenha abrido cova para você, talvez ele tenha se levantado, já tenha preparado para você uma armadilha, mas eu quero dizer: não temas, porque quem dá a última palavra é Deus. Deus, ele já levantou de alguma forma alguém para lhe ajudar. Aleluia. E quando Amã ficou sabendo que ele tinha tocado no vespeiro, ou melhor, ele tinha tocado numa mulher de Deus, em um homem de Deus, ele não teve como fugir da cova que ele mesmo cavou, que ele mesmo preparou. Aleluia. Provérbios 26, 27 diz que aquele que abre uma cova, nela mesma cairá. Bendito seja o nome do Senhor. Quando se age com injustiça, quando se trabalha contra aqueles que o Senhor, ele ama, está fazendo para si, está trazendo para si a condenação e a sentença de morte. Aleluia. E aí então o rei mandou que os seus soldados pegassem Amã e levassem ele não para um outro tipo de morte, mas levassem ele para a forca de 25 metros que estava construída na sua propriedade. Ele nem imaginava que o que ele estava fazendo era contra o homem de Deus, é contra a mulher de Deus. Aleluia. Deus, ele nesta noite, ele quer que você saiba que você em nenhum momento está sozinho. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem para amanhã, porque quem dá a última palavra é Deus. Nesse problema que você está vivendo é Deus. Nesta situação que você está passando é Deus. Eu não sei qual é, se é de enfermidade, se é problema financeiro, se é perseguição no trabalho. Eu só sei de uma coisa, que Deus, ele está com os seus olhos voltados e os seus ouvidos inclinados para a oração que você fizer para ele. O rei Assuero, ele não tinha como reverter aquilo que ele tinha dito. E Esther sabia disso. Mardoqueu sabia disso. Mas ele sabia que em meio a angústias, irmãos, Deus, ele muda sentença de morte. Em meio a problemas, Deus, ele muda aquilo que o diabo, ele já determinou. O Senhor, ele nunca desampara nenhum dos seus filhos. Em 2021, por melhor dizer, eu estive internado, eu tive Covid. Mas não foi uma Covid igual muitos tiveram, com ivermectina.
com outros tipos de medicamento, eles foram revertidos. Eu, inclusive, passei todas as senhas de banco para minha esposa, porque eu saí de casa, o SAMU foi chamado, e eu saí, e eu falei, eu não vou mais voltar, então já vou deixar tudo preparado, porque eu não conseguia respirar. Eu cheguei aqui nessa aqui, UPA do Campo Comprido aqui, posto de saúde de Campo Comprido, eu estava com 9 quilos de oxigênio, eu não tinha nenhuma respiração. E eu fui para a UTI, fiquei na UTI um dia, e enquanto eu estava naquela situação, a minha família estava orando. Nós não estávamos indo em nenhuma igreja ainda aqui em Curitiba, mas a família, a importância, eu quero que os irmãos entendam a importância que existe em corações quebrantados. Eu estava morrendo, mas a minha família estava orando. Eu estava já com meu coração preparado para encontrar, não que fosse ruim, né? Porque tem gente que quer ir para o céu, mas não quer morrer, não é isso? Não, mas eu já estava preparado para ir para o céu, meu coração estava preparado. Mas nós não queremos perder os nossos entes queridos. E a minha família estava orando. Alguns estavam também com Covid, porque através de mim outros pegaram, mas eles estavam ali orando, buscando. Eles tinham o horário certo, eles buscavam. E eu fiquei um dia na UTI, com um dia eu já saí da UTI. E aí eu fui para o quarto, eu fiquei mais 10 dias, porque ainda não estava bem. Mas a última palavra na minha vida, quem deu foi Deus. Na vida do irmão Mário, quem vai dar a última palavra é Deus. Na vida da Giovaninha, quem vai dar a última palavra é Deus. Na sua situação, quem vai dar a última palavra é Deus. Não interessa, irmãos. Aleluia. Nós que estamos tão... Eu falo nós, mas eu vou falar eu que sou incrédulo e não acredito no poder de Deus. Muitas vezes nós queremos, ser curados, mas nós vamos lá, para não ficar meio sem graça, oramos pelo Doril e tomamos um Doril com a oração. Irmãos, Deus é mais do que isso. Deus é mais do que isso. Deus, Ele quer provar o seu milagre. Deus, Ele quer fazer um milagre no meio do seu povo. Deus quer realizar em nosso meio maravilhas, como acontecia no tempo da igreja primitiva. O irmão Anderson estava lá, a igreja se mobilizou, a igreja orou, foi para os grupos lá, o pedido de oração. E eu vou dizer particularmente, irmãos, era trabalhando e lembrando do servo do Senhor, porque eu sabia que assim como Deus fez na minha vida, Deus ia fazer na vida dele, porque a última palavra ainda é Deus. Aleluia! E eu creio nisso, irmão, com toda a minha fé, com a minha força de espírito, que não há impossíveis para Deus. Glória a Deus. A vida de um povo foi poupada através da fé de uma família. Mardoqueu, a sua filha, e eu acredito que a esposa está envolvida, porque marido e esposa sempre estão unidos, e através dessa família, todos os judeus que estavam no império do rei Assuero, porque não morreria só os de Suzã, não, morreria de todos os lugares, todos os judeus seriam exterminados, mas Deus, Ele tem cuidado do seu povo, assim como teve cuidado do povo dele, que lá na Segunda Guerra Mundial, em 1945, 46 e em diante, onde matavam os judeus, ali Deus poupou o remanescente, e Deus, Ele quer trabalhar em prol dos seus filhos e das suas filhas. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Seja qual for o problema seu, da sua família. Muitas vezes nós não estamos passando pelo problema, mas dói na nossa família, dói, nós sofremos também as mesmas dores. E eu quero dizer que independente de quem quer que seja, qualquer que seja o problema, o Senhor, Ele tem a resposta para isso. Não é amanhã,
não é daqui a pouco, vai ser agora, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso, comecem a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Desde o primeiro louvor aqui, eu já senti Deus falando conosco. Aleluia. Porque Deus, Ele preparou para nós. Muitos não vieram, não puderam estar aqui, mas os que vieram aqui, Deus, Ele preparou para você. Aleluia. Este culto que nós oferecemos a Ele, com tantas palavras de louvores, e com esta palavra que Deus colocou no coração, para que nós sejamos alcançados. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou orar neste momento. Dona Eva. A Dona Eva é mãe, a senhora Eva é mãe do nosso irmão. Ela está enlutada. Ela precisa das orações dos irmãos para o conforto. Ela perdeu a sua irmã. Assim como muitos perderam, sabem a dor que é. Eu perdi meu pai em agosto. E é uma dor muito grande, fica uma lacuna. Então nós vamos orar pelo nosso irmão. Ele veio aqui na frente, se você sentir também de vir aqui, nós estaremos orando. Aleluia. Deus, Ele é aquele que é o que dá a palavra. Quem dá a última palavra é Ele, e é por nós. E é por isso que nós vamos agora levantar o clamor. Aleluia. Para que Deus entre com providência na sua situação, independente de qualquer que seja. Querido e eterno Deus, em nome do teu amado Filho, Senhor, neste momento, nós nos colocamos, Senhor, na tua presença. Senhor amado, tu sabes o que cada um dos teus filhos precisam, Senhor. E assim como ao longo da história, Senhor, da humanidade, Senhor, o teu Espírito Santo, o teu cuidado, Senhor, pelos teus filhos, ele foi evidente. Nós te pedimos neste momento que não seja diferente, Senhor, na vida da irmã Eva, na vida, Senhor, desta família que está enlutada. Senhor, neste momento, o Espírito Santo, mordomo fiel da igreja, vai ao encontro, Senhor, conforta, alegra aquele coração enlutado, traz, Senhor, ó Pai, o consolo, porque a alegria neste momento é impossível, Senhor, mas traz o conforto, o consolo para aquela alma. Eu te peço neste momento, Senhor, vai ao encontro, Senhor amado, do irmão Mário, Senhor, ali naquele hospital. Nós cremos, Senhor, ó meu Deus, na intervenção divina. Jeová Rapá é o teu nome, Senhor, que significa Deus que cura, Deus que sara, Senhor. Vai ao encontro da Giovana também, Senhor. Traz, Senhor, a paz, traz para ela, Senhor, a saúde. Restaura, Senhor, a sua saúde. E os teus filhos que aqui estão, sejam eles, Senhor, talvez estejam sendo perseguidos, acometidos, Senhor, por uma grande guerra espiritual. Eu te peço nesta hora, Senhor, entra com providência, Senhor amado, da estratégia, assim como dessa estratégia, Senhor, para Mardoqueu, para Esther, para o povo, Senhor, que haja quebrantamento, que haja, Senhor, oração, que haja, Senhor, jejum, ó Pai, em favor da causa que eles precisam, Senhor, que nós sejamos, Senhor, mais irmãos, ó Pai, como igreja, Senhor, que não seja apenas um título, mas que nós venhamos gentis, Senhor amado, Senhor, amor do nosso irmão, aquilo que ele está passando, que venha, Senhor, sentir, Senhor, em nossas vidas também. Pai, eu te peço nesta hora, acreditado, Senhor, como diz a tua palavra, que as tuas mãos não estão encolhidas, nem os teus ouvidos agravados, para que não venha salvar. Senhor, tenha misericórdia. Nós levantamos este clamor, porque cremos, Senhor, que há resposta quando há, Senhor, corações quebrantados na tua presença. É o que eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Pode se assentar. Quero agradecer aos irmãos a atenção
e agradecer ao pastor e pedir para que nós continuemos nesse mesmo espírito, um espírito de harmonia, de união, porque quando não existe isso em nosso meio, o maior interessado que aconteça dissensões é o inimigo, e a Bíblia diz que um reino dividido não subsistirá. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos quer louvar a Deus pela vida do irmão Edson. Pode dizer amém? Amém. Deus continue não te abençoando, te dando vitória e usando você nas mãos dele. Irmãos, nós já vamos encerrar esse abençoado culto. Amanhã nós temos oração. Mas eu quero colocar um desafio em você a provar o seu amor cristão a Deus e também envergonhar o inimigo com o seu amor cristão. Se possível for, você fazer de hoje até amanhã um período de jejum a favor desses irmãos que estão enfermos. Eu creio. E o nosso culto de oração amanhã ser uma intercessão unida para que o Senhor opere o milagre na vida dos nossos irmãos. Que você faça uma atitude de amor cristão. Se esforçar de sair do seu lar amanhã para vir na oração, interceder a favor desses irmãos que foi mencionado aqui, da Giovaninha que está enferma, do Crederson. O Crederson está com câncer, irmãos, na medula. Jovem, eu acho que tem 35 anos de idade. Eu creio em milagre. E o câncer está tomando conta dos órgãos dele, está levando os outros órgãos à falência e também pela vida do mar. Eu creio. Você pode provar o seu amor cristão? Pode dizer amém? Amém. Amém. É amor cristão, irmãos. Você fazer um sacrifício em favor do seu irmão que necessita. E diante de Deus colocou no meu coração isso enquanto o irmão estava na metade da mensagem para frente. Esther, ela lutou por amor do seu povo. Por amor do seu povo. Se nós queremos uma mudança cristã na nossa vida, nós temos que começar pelas coisas pequenas. Isso é tão pouco para nós, irmãos, que às vezes você pode falar, é algo insignificante. Eu sou o primeiro a chegar aqui amanhã para demonstrar o meu amor cristão. Glória a Deus. Em favor do meu irmão, e vou pedir só por ele. Não vou orar por mim amanhã, vou pedir só por ele. Está aí o convite e o desafio. Aquele que é lavado com o sangue do Senhor, do Cordeiro, que foi vertido no Calvário, amanhã vem, confiando que o Senhor fará uma maravilha no nosso meio, para a glória do nome do Senhor. Na quarta-feira nós temos ensino da Palavra de Deus. Eu convido a você a vir nessa quarta-feira. Está certo que nós vamos falar de dois personagens que não é muito bom. Nós vamos falar do ímpio e do pecador. Mas você vem. Nós estamos falando do Salmo 1 e a última parte do Salmo 1 nessa quarta-feira. No domingo, no sábado é culto, acho que é o primeiro sábado, culto na direção do jovem, nesse primeiro sábado. No domingo, culto na direção do departamento da família. Nós estaremos anunciando os pregadores. Se tiver um pregador, já pode falar, vamos ver. Se tiver qualquer, vamos ensinar. O Silvano Xavier, ele é da Assembleia da Vila Leonice. O irmão Silvano Xavier vai estar ministrando
A palavra do Senhor no domingo, no sábado, é o irmão Josias Liana, ali do Vila Santa. Então, irmãos, convido mais alguém que venha para os cultos. Irmão Anderson vem aqui fazer esta oração final, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Vamos ficar em pé, irmãos, e também esse é um milagre do Senhor. Quando eu ouvi naquele dia, eu fiquei assustado. Eu falei, ontem eu estava com anos na igreja, como que hoje já está assim? Mas Deus tem seus. Foi permissão de Deus para que nós vejamos que Deus cuida. Glória a Deus. Bonito, maravilhoso, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar então, agradecer a Deus. Eu já coloquei em oração, já vim em agradecimento do culto dos adolescentes do domingo passado, mas mais uma vez agradeço a Deus por estar aqui, pela essa oportunidade. Mais uma vez agradecer pelos irmãos pelas orações. Fico feliz de saber que sou muito querido, né? Às vezes a gente, não é que a gente tem dúvida, mas deu para ver a quantidade de pessoas que realmente estão em prol da minha saúde e minha vida. E minha oração. Senhor, meu Deus, eterno Pai, obrigado por estarmos aqui uma vez para ter essa palavra, esse mundo abençoado, Pai. Muito obrigado a sua palavra, Pai, com muito amor, com muito temor, Pai. Fazendo com que o povo, Pai, entenda, Pai, tudo que o Senhor deseja está nos nossos corações, que nós podemos entregar tudo a Ele, O clamor da tua igreja, Pai querido. Senhor, nós cremos, Senhor, na tua palavra. Senhor, que tudo que for ligado na terra será ligado no céu, Senhor. Pai amado, Pai querido, Nós unimos a Deus, essa nossa oração, Senhor. Peça-nos em paz, Pai. Visita teus filhos, Senhor, e cura as enfermidades. Como servos e servas do Senhor, Pai. Mais uma vez, Pai. Em nome do Filho e do seu Filho Jesus, Pai. Nos abençoe com uma noite reparadora de sono e uma semana abençoada. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, ainda em tempo, o presbítero Celso está na Vila aqui, cooperando com o trabalho de missões ali. E também os irmãos que eu estou convocando para amanhã, se você não tiver viagem, se você não estiver trabalhando, é claro que é dentro das suas possibilidades, que Deus conhece que você pode vir e vai vir. Amém? E também eu quero pedir oração pelo evangelista Edson, que vai viajar para Santa Catarina. Então, os irmãos orem por ele também. Ele vai estar viajando para Santa Catarina. Aonde você vai? Aonde você vai? Ele está descendo para Santa Catarina. Você está indo atrás do teu tio? Não? Ah, sim. É que eles têm um negócio com terreno junto com um irmão que acabou falecendo, mas Deus estará te dando orientação. Amém. Tá bom? E guiando os seus passos nessa jornada. Estenda suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. E nós dizemos amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe.